Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física, terceiro ano. Hoje, em Eletrodinâmica, explicarei exercícios resolvidos sobre medidores elétricos. Então, no circuito apresentado, calcule a diferença de potencial indicada no voltímetro e as correntes elétricas indicadas nos amperímetros. Então, ele quer que defina qual é o valor desse voltímetro aqui, né? Quais são os valores das correntes indicadas nesse amperímetro 1, nesse amperímetro 2 e no amperímetro 3. Então, nesse voltímetro e nos 3 amperímetros. Então, a primeira coisa que vou fazer é achar a equivalência, a resistência equivalente desse circuito. Então, se vocês observarem, eu tenho nesse caso, dois resistores em paralelos, né? Então, eu posso utilizar assim, resistência equivalente 1, é só pegar 40 vezes 10, né? 40 vezes 10, dividido por 40 mais 10. 40 vezes 10 dá 400, dividido por 50, né? 40 mais 10 é 50. Aí 400 dividido por 50 vai dar 8, né? 8, nesse caso aqui, 8 ohms. Esse é o valor. Então, nesse caso, eu tenho essa resistência que vai ficar agora em série, né? Essas duas vai ficar apenas essa que fica em série, mais essa. Então, 6 com mais 8 vai dar 8, 6, 14. Então, nós temos uma resistência de 14 ohms aí, né? Que é o segundo, ficaria mais ou menos assim, né? O circuito vai ficar 140, só para demonstrar. Eu não precisaria fazer isso aqui, porque não precisa refazer, né? Esse valor aqui vai ser 8, né? E esse outro valor aqui é 6, ó. 6. Então agora eu tenho uma resistência equivalente aqui, que vai ser a resistência equivalente 2, né? Então eu tenho a resistência equivalente 2 aqui, que vai ser 8 mais 6, que vai dar 14. 14 ohms. Então primeiro eu vou achar o amperímetro, a corrente que passa no amperímetro 1. Então achar a corrente em A1, né? Em A1. Então, primeira coisa que eu vou achar a corrente em A1. Como A1 ele está no circuito geral, né? Ele está em série em relação e a resistência equivalente em série é 14, então eu vou pegar assim, I1, né? Que eu vou chamar de 1, que vai ser o A1, vai ser a diferença de potencial, que é 140, dividido pela resistência equivalente, né? Nesse caso, vou chamar de 2, a resistência equivalente 2, que vai ser a soma dos dois. Então, eu vou ter 140 dividido pela resistência equivalente, que é 14. Então, 140 dividido por 14 vai dar 10 amperes. Significa dizer que a corrente que passa aqui nesse circuito, né? Nesse circuito aqui é de 10 amperes. Só que quando chega aqui, esse 10 amperes se distribui em duas correntes. Quando chega aqui, volta a ser 10 novamente, né? Volta a ser 10 novamente. Segunda coisa que eu vou fazer é encontrar a diferença de potencial que passa aqui nessa, né? Que vai ser no voltímetro, nesse voltímetro aqui. Então eu vou achar a DDP, né? Achar a DDP, diferença de potencial em V, né? Em V, que vai ser esse voltímetro aqui. Então, a DDP vai ser igual a resistência, né? Vezes a corrente. Eu sei que a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, ó. Então, essa corrente é de 10 amperes. Então, eu vou ter 6 vezes 10, né? 6 vezes 10 eu vou ter 60 volts. Bom, se nessa aqui passa 60 volts e é 140 no total, então aqui vai passar 80, né? Porque 60 com mais 80 vai dar. Então eu sei que a DDP que passa aqui é 80. Então nesse caso eu vou agora achar as correntes que passam em A2, né, e A3. As correntes que passam em A2 e A3 que
são essas duas aqui. Bom, eu sei que a DDP geral é 140, eu sei que a DDP que passa aqui, que foi dado por o voltímetro, vai ser de 60, então eu sei aqui que 60 com mais 80 vai dar 140. Então a DDP 2, aqui eu vou chamar 2, né? Vai ser a DDP1, aqui a DDP1, né? Que vai ser de 60, então DDP2 vai ser a DDP geral menos a DDP1. Então eu tenho 140 menos 60 vai ficar 80 volts. Então eu sei que é 80 volts. Então para mim achar a corrente, então aqui vai passar 80 volts e aqui é 80 volts. A diferença de potencial quando o circuito está em paralelo são iguais. Então a diferença de potencial daqui é 80, daqui também é 80, né? Então aqui são iguais. Então dá para mim achar a corrente. Então, I2, né? Bota assim, A2, 2 pontos. Vai ser I2, que vai ser igual ao 2, né? Dividido por R2, chamar de R2, né? Então o 2 que eu sei que é 80, R2 que vai ser 40. Então aqui dividindo 80 dividido por 40 vai dar 2 amperes. Bom, isso aqui é 2 amperes, isso aqui é 10, né? Então para cá vai dar 2, então para aqui vai ser 8, né? Porque 2 com mais 8 dá 10. Aí quando aqui se junta de novo fica 10, né? Então vamos achar a 3, só para vocês observarem que vai dar 8, né? E 3 vai ser igual ao 3 por, ou 2, né? Por R3. O 2 é quanto? 80, né? R3 é 10, né? Então 80 dividido por 10 vai dar 8, né? 8 amperes. Então a resposta é justamente essa. Eu tenho aqui a corrente A1, né? A1, que vai ser no perímetro 1 a corrente é 10. No perímetro 2 a corrente é 2. No perímetro 3 a corrente é 8. E o voltímetro aqui foi definido como 60. Nesse ponto aqui é 60, né? Então encontramos essa condição. Agora vamos ver a questão 10, onde ele diz o seguinte. Ele diz assim: no circuito ao lado indica a ponte de Stone, no qual a corrente atravessa através do ramo que contém um galvâmetro G é nula. Ou seja, já está dizendo que aqui é nulo. Então se é nulo, não passa corrente aqui. Esse potencial nesse ponto e nesse outro aqui são zero, né? Vai ser iguais, aliás, são zero não, vai ser iguais. Então, na letra, o que ele pede? Ele pede para calcular o Rx, né? Esse Rx aqui. Se aqui é nulo, então Rx vezes 5 é igual a 1 vezes 2,5. Então, eu posso dizer nessa condição que Rx, né, vezes 5 vai ser Rx vezes 5, né? Rx vezes 5 é igual a 1 por 2,5. Então, vai ser igual a 1 vezes 2,5. Então, aqui vai ficar, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 2,5 vezes 1 vai dar 2,5. Que põe uma vírgula e um zero, vai ficar 25 por 50. Se eu dividir isso aqui, vai dar 0,5 ohms, né? 25 por 50 vai dar 0,5 ohms. Bom, encontrei o valor de Rx, aí eu vou encontrar o que ele pede também, né? A corrente. Para me definir a corrente, eu tenho que juntar esses resistores aqui numa única resistência, porque eu sei que a diferença de potencial é esse valor aí. Então, nesse primeiro caso aqui eu achei, né? E agora nós vamos achar a corrente, né? Achar a corrente elétrica. Então, para acharmos a corrente elétrica nesse resistor, eu vou juntar esses termos aqui. Eu sei que Rx agora é 0,5. Então, aqui, como ele está em série, 0,5 com mais 1 dá 1,5. 2,5 com mais 5 dá 7,5. Então, eu tenho 7,5 e aqui 2,5. E aí eu vou tornar apenas um único resistor. Então, a resistência equivalente vai ser o produto, né, da soma desses dois aqui, né? O produto da soma desse pela
a soma da soma desses termos aqui, né? Então nós vamos ter assim, na resistência equivalente ele vai ficar assim. Primeiro eu vou juntar tudo isso aqui num só, né? Chamar de 1, então ele vai ficar assim, ó. Vai ficar esse mais esse, né? Dá 1,5. Então eu vou pegar a resistência equivalente aí, vai ser 1,5 vezes, assim, 2,5 com mais 5 dá 7,5. 7,5 dividido por 1,5 mais 7,5. Então 1,5 vezes 7,5, eu tenho 15 por 75, 7 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 1, 5, 2, 7, 7 vezes 5, 35 vai 3, né? 7 vezes 1, 7, 3, 10. Então aqui eu vou ter 5, que vai dar 12, vai 1. Tem duas casas após a vírgula, vai ficar 11,25. 11,25 dividido por 7,5 com mais 1,5 vai dar 9, né? Põe dois zeros, vai ficar 1125 por 900, né? Se eu pegar 1125, 1125 por 900, vou pegar o todo, aqui vai dar 1, né? Que vai dar 900, eu vou diminuir aqui, vai dar 5, aqui 2, aqui 0, 11, 9, dá 2. Aí vírgula, da direita um 0, dá 2, né? Que vai dar 0, 0, 9 vezes 2, 18. Diminuindo aqui vai ficar 0, 5, aqui fica 1 e aqui 12, dá 4. Aí dá 5, né? 900 vezes 5 vai dar 4.500. Então 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 9, 45, para 45 nada. Então vai dar, nesse caso, 1,25 ohms, né? Essa resistência equivalente a isso aqui. 1,25 mais 0,75 dá 2, né? Então, o segundo passo, eu vou juntar isso daqui, né? Que é esse valor mais esse. Então, a segunda resistência, né? Resistência total, bota aqui, total, vai ser a resistência equivalente mais 0,75, né? Então, a resistência equivalente foi 1,25 mais 0,75, isso aqui vai dar 2 ohms. Então, nós vamos ter esse valor aí. Como eu tenho esse valor, agora eu vou achar o valor da corrente, né? Vou chamar isso aqui de 1 e aqui de 2, né? 1 e aqui de 2. Então, a corrente vai ser igual à diferença de potencial pela resistência total. Então, a corrente vai ser, a diferença de potencial é 12, né? 12 está aqui, ó. 12. A resistência total vai ser 2. Então, nós temos 12 dividido por 2, dá 6 amperes. Bom, fico por aqui e até a próxima aula.